Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Bem, hoje nós vamos fazer um comentário sobre um evento que realmente foi muito marcante, não apenas para a história do povo de Israel, mas isso foi importante realmente entre todos os eventos que já aconteceram no nosso mundo. Nós vamos ler um texto que encontramos no livro de Marcos, que diz assim: certo homem de Cirene, Shimeon, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali chegando do campo. Ele foi obrigado a carregar a estaca. Levaram Yeshua ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Então o pregaram na estaca de execução e dividiram as roupas de Yeshua entre si, jogando dados para determinar com o que cada homem ficaria. Eram 9 horas da manhã, quando o pregaram na estaca. Acima de sua cabeça estava escrito o registro da acusação feita contra ele, onde se lia o rei dos judeus. Executaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Pessoas que passavam por ali lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: então você é capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Salve-se e desça desta estaca. Da mesma forma, os principais Coanim e os mestres da Torá zombavam dele, dizendo uns aos outros: ele salvou outras pessoas, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E ele é o Messias, não é? O rei de Israel? Que ele desça da estaca. Se nós o virmos fazer isto, creremos nele. Até os homens que estavam sendo executados com ele também o insultavam. Ao meio-dia, trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde. Por volta desta hora, Yeshua gritou: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando algumas pessoas que estavam por ali ouviram isto, disseram: vejam, ele está chamando Eliarro. Alguém correu, mergulhou uma esponja em vinagre, colocou-a em uma vara e a deu a Yeshua para beber. Espere, ele disse, vejamos se Eliarro vem tirá-lo daí. Mas Yeshua gritou fortemente e entregou o espírito, e a paróchet do templo foi rasgada em 2 partes, de cima a baixo. Quando o oficial romano que estava olhando para Yeshua percebeu que ele entregou o espírito, disse: este homem era mesmo um filho de Deus. Essa descrição realmente ela é bastante importante e bastante significativa. Nós vamos lembrar que naquela época, cerca de 2000 anos atrás, Israel estava sob o domínio romano. Eles é que definiam as coisas, as ordens, e com frequência executavam pessoas. É interessante como estas execuções atraíam pessoas para assistir. É muito claro que quando Yeshua foi executado, isso já era algo que não era estranho para aquela população. Antes, enquanto havia simplesmente um governo judaico, execução de pessoas era uma coisa pouco frequente. Porém, pelo governo romano, isso era muito mais frequente. E Roma, quando executava uma pessoa, fazia um verdadeiro show ao utilizar a cruz. Bem, aquela estaca fazia com que a pessoa ficasse visível à multidão de pessoas. E as pessoas estavam ali para ver isto.
e ver aquelas pessoas maltratadas, feridas, sangrando, e levantados naquela estaca, as pessoas demoravam para morrer. E aquilo tudo servia de um verdadeiro espetáculo, e as pessoas assistiam aquilo. É até estranho se nós pensarmos, mas hoje em dia não se vê mais isto. Mas eu digo uma coisa, se nós tivéssemos coisas deste tipo hoje, ainda assim teríamos uma multidão de pessoas dispostas a assistir, porque isso faz parte da natureza humana, é uma coisa cruel. Porém, o que estava acontecendo ali estava um pouco fora do normal para aquelas pessoas. Principalmente entre os soldados oficiais romanos, esse tipo de execução era rotina. Eles faziam isso em todos os lugares aonde fazia parte o Império Romano. Em Israel não era diferente. Todas as pessoas que se opunham ao governo romano serviam de exemplo e sofriam essa forma de execução, que além de ser cruel no que diz respeito a sofrimento físico, servia de exemplo para as outras pessoas. Mas muitos olhavam para aquilo de forma curiosa apenas. Viam o sofrimento de pessoas condenadas. Bem, mas o que houve de diferente ali? Primeiramente, até a forma como Yeshua, sendo levado diante da autoridade romana, como ele se comportou. Ele não tentou se defender, não tentou evitar tudo aquilo, porque simplesmente ele estava cumprindo o propósito do Eterno com a sua execução. Muitas pessoas acham que a morte do Mashiach foi uma derrota, que ele falhou, mas isso só para quem não conhece a Torá, para quem não conhece o propósito do Eterno, que poderá pensar isto. Mas quando nós olhamos todo o texto, nós vemos que aquelas coisas estavam se cumprindo para que se cumprissem profecias, principalmente aquelas que foram ditas ou foi escrito no livro de Esaiahu, de Isaías. Então estava se cumprindo ali o propósito do Eterno, porque Yeshua não era um homem comum. Ele não estava ali morrendo como mártir, como seria o caso, por exemplo, do próprio Bar-Abba, conhecido como Barrabás, que seria também executado posteriormente. Ele estava já preso e condenado como um rebelde, como uma pessoa que cometeu crimes contra o governo romano. Mas a questão é, Yeshua estava sendo executado de maneira injusta, porque ele não transgrediu a Torá em nenhum momento, porém, as autoridades religiosas viam nele uma ameaça, viam nele alguém que tinha que ser eliminado, mas eles não tinham realmente de que acusá-lo e acabaram contratando pessoas para serem falsas testemunhas. E olha que isto é algo que no próprio livro de Michelin, em Provérbios, diz claramente que uma das coisas que o Eterno se desagrada é o de falsas testemunhas. Então, eles estavam transgredindo a própria vontade do Eterno. Contudo, eles estavam mais preocupados em se livrar de Yeshua, porque era uma ameaça para eles. Um homem vindo da Galilã, lá da Galileia, um homem que não fazia parte do Knesset, estava ameaçando os sacerdotes, incomodava o Cohen Gadol. É uma coisa absurda, mas eles realmente estavam interessados na sua morte. Então, nós começamos a ver até o comportamento de Yeshua sendo maltratado de forma cruel, foi açoitado, esbofeteado, humilhado, fizeram um monte de ferimentos, feriram a sua cabeça. Bem,
ele não aguentava carregar mais a estaca onde seria executado, até o ponto que alguém foi forçado a ajudá-lo nisto. Bem, ele foi então pregado, porque assim era a forma de execução. Todas aquelas pessoas, inclusive os criminosos que foram executados ao seu lado, também foram pregados da mesma forma. Cravos atravessados nas suas mãos, seus pés, e era uma forma muito cruel de execução. Aquelas pessoas ficavam penduradas na estaca durante muitas e muitas horas, sangrando, com dificuldade para respirar. A exaustão fazia com que eles, depois de muito tempo, muita dor física, viessem a morrer. Mas Yeshua estava ali. Algumas coisas aconteceram de tal maneira que saiu do normal, saiu daquilo que eles estavam acostumados a ver, aquelas pessoas agonizando até que finalmente morriam. Mas, no caso de Yeshua, alguns sinais começaram a acontecer. Numa época em que não era época de chuvas, mas começou a escurecer o céu. E era ainda 3 horas da tarde. Estava escuro, começou a trovejar, a terra tremeu. Isso tudo está registrado. E o mais interessante, lá no templo, havia uma cortina que separava o santuário. Aquela cortina se rasgou de alto a baixo. Então as pessoas que estavam ali começaram a ver sinais, a tal ponto que até o oficial romano que estava ali, vendo todas aquelas coisas, inclusive que muito antes do que fora previsto, Yeshua morreu. Então, no momento em que ele entregou seu espírito a Deus, naquele momento, aquele corpo físico do Mashiach parou de funcionar. Naquele momento em que ele disse, meu Pai, a ti entrego o meu espírito, naquela hora ele morreu. Muitas horas antes do que os outros deveriam morrer. Então, foi algo que realmente marcou, de maneira que o próprio centurião, vendo tudo aquilo, reconheceu, ele só pode ser um filho de Deus. Ou seja, havia algo de especial e sobrenatural na morte daquele homem. Bem, nós sabemos o que fazia a diferença naquele homem. Aquele homem não era um homem qualquer, porque qualquer outro homem, fosse quem fosse, podia ser até Moshe, podia ser Eliarro, podia ser Shemuel, podia ser qualquer um dos profetas, ficaria ali pendurado, sangrando, demorando para morrer, e não aconteceriam aqueles sinais. Mas Yeshua, naquele momento, estava cumprindo o propósito do Eterno. Como eu disse, como ele não era um homem comum, ele de fato era o Mashiach, ele era aquela parte de Deus que se formou homem para justamente morrer naquela hora, um homem que não transgrediu a Torá em nenhum ponto, tudo o que ele disse era verdade. Naquele momento ele estava cumprindo a oferta de derramar o seu sangue para que o ser humano, qualquer ser humano, que se arrependesse de seus pecados, seria agora justificado diante do eterno nosso Deus. Yeshua derramou seu sangue até a última gota, para que hoje nós pudéssemos ter certeza que não precisamos mais que nenhum Cohen execute um sacrifício sobre um altar. Por isso o Eterno permitiu que o altar fosse tirado de Israel, porque não mais é necessário que seja feito um sacrifício de um cordeiro por causa dos nossos pecados. Porque Yeshua, fazendo um sacrifício perfeito, ele, o Filho de Deus, morreu, pagando todos os pecados, porque um cordeiro, um bezerro, não conseguia pagar os pecados de todas as pessoas.
Ele resolvia a situação da pessoa naquele momento, mas Yeshua, pelo seu único sacrifício, assumiu essa condição. Ele, apesar de ser da linhagem de Davi, ele realmente era uma da linhagem que poderia ser perfeitamente coroado rei de Israel. Mas essa acusação que foi escrita em cima do sua estaca dizia a verdade a respeito dele. Ele estava morrendo como rei de Israel. Sim. E nós sabemos que ele vai voltar e vai reinar sobre Israel. Isso também são profecias que vão se cumprir. Mas o importante agora é reconhecer que a morte de Yeshua foi algo que o Eterno definiu por causa do seu amor para conosco, para resolver o nosso problema com Ele, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas transgressões da Torá, porque nós não amamos o Eterno de maneira plena, porque nós falhamos em tantas coisas. E nós sabemos disto, nossa consciência sempre nos diz que nós falhamos em alguma coisa. Então nós temos que acertar. E como fazer se não há mais um serviço dos Koanim? Não há mais altar, não há mais o templo. Bem, Yeshua fez o seu sacrifício por nós. E você precisa reconhecer isto, porque essa é a vontade do Eterno. Essa descrição foi feita por judeus que viveram aquela condição, estavam morando em um Israel governado por Roma. E esta era a forma de execução naquela época. Yeshua poderia ter se livrado daquilo, mas ele se submeteu para cumprir a vontade do nosso Deus. Receba isto para você, saiba que ele passou por isto, por amar você também. Ele quer que você se reconcilie com ele e possa receber o título de cidadão do reino de Deus. Você pode fazer parte de Israel. Você pode fazer parte dos descendentes de Abraão. Pode ter o direito até de ter a cidadania israelense. Porém, muito mais importante do que ser cidadão de Israel, ser descendente de Abraão, é ser um filho de Deus e ter o direito à cidadania do reino de Deus. Olha, Yeshua morreu por você também. Ele passou por tudo aquilo, por minha causa e por sua causa. Reconheça Yeshua. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode acertar a sua situação com o Eterno e você poderá ter a garantia do perdão de todos os seus pecados e ter também o título de cidadão do reino de Deus. Receba isto e tenha a transformação da sua vida. E que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.